Estamos começando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas atuais e temas do seu interesse. Essa semana, por exemplo, no programa de hoje, essa semana se comemora a Semana Nacional dos Museus. Nós queremos aproveitar o programa de hoje para falar um pouquinho da importância dos museus. O que os museus representam? Como a população brasileira, a paraense, a belemense, de modo especial, acompanha a vida dos museus? Ela está presente? O que é que dificulta esse relacionamento entre a população e os museus? O que é que pode aproximá-los? Vamos saber um pouquinho. O tema da Semana Nacional dos Museus desse ano é Memória e Criatividade igual à mudança social. O que é que esse título quer representar, quer significar? Vamos entender melhor. E nada melhor do que trazer um especialista no assunto, que é a professora Jussara Derenge, que ela é arquiteta e diretora do Museu da Universidade Federal do Pará. Uma alegria tê-la aqui para a gente conversar sobre esse tema. Bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Ok. Então, vamos falar de modo geral. Qual a importância dos museus? O que é que a gente faz quando visita um museu? Pois é, esse papel do museu na vida diária das pessoas, ele vem aumentando nas últimas décadas, digamos, né? E mudou muito nos últimos 2 séculos, né? Porque os museus surgem, na verdade, como um lugar de guardar objetos. E esse papel de guardar objetos é muito difícil de ser mantido no dia de hoje, onde a pessoa tem acesso, um mundo no qual as pessoas têm acesso a tudo pela internet. Elas entram na internet e veem exatamente tudo que elas querem saber sobre o objeto, sobre uma cidade, sobre uma situação, um evento histórico, tudo elas veem. Então, o museu foi mudando de um lugar de privilegiados, um lugar de coleções especialíssimas, um lugar estático onde ficavam os objetos, as esculturas, as pinturas, o que fosse, para uma instituição totalmente nova, do meu ponto de vista, que ela é uma instituição dinâmica e que tem uma função muito grande na educação, na cultura e na educação também. Então, o papel do museu mudou muito e nós ainda estamos nos adaptando a essas mudanças. Você fala da educação, né? O que é que a gente pode aprender visitando um museu? Por exemplo, a gente vê os jovens, os adolescentes, mas também a população de modo geral. O que uma pessoa aprende visitando um museu? Bom, depende, vamos dizer, o leque é muito amplo. Sei. Né? Por exemplo, você tem o Museu da Língua Portuguesa e ele ensina a lidar com a língua, a evolução da língua, toda uma temática que é desenvolvida naquele museu. E nós temos museus que têm coleções de arte, tem coleções, ou às vezes coleções de objetos, e tem museus que praticamente não têm coleção nenhuma. Eles funcionam exatamente nessa função educativa, que é também uma coisa relativamente nova, que é a ação educativa. É a intermediação do público com a obra através de uma pessoa especialmente preparada para aquilo. Sim. Então, essa evolução é uma interação. Depende do público também exigir coisas, querer ter curiosidade, querer avançar na comunicação com o museu. E isso é que é trabalhado modernamente, porque o museu há muito tempo deixou de ser o lugar onde as pessoas vão só ver coisas. Certo. Elas vão se interessar por aquilo, aprender sobre aquilo, seja uma tendência estética, seja moda, por exemplo. O museu este ano tem na semana de museus, nós temos uma palestra que é também sobre moda, bem mais amplo o tema, mas também sobre moda. Então, essa interação do público é que vai direcionar o que ele pode encontrar no museu. Praticamente tudo, desde que ele solicite, desde que ele seja disposto a aprender, a solicitar, a perguntar, a se comunicar com o museu. Eles estão ligados necessariamente, vamos dizer, os museus, a antiguidade é uma coisa passada ou não? Não. Esse conceito é um conceito, digamos, um conceito histórico do museu que surge, vamos dizer, Existe até expressões populares que dizem, negócio de passado é museu. Tá bom para ficar em museu, coisa desse é. tipo, mas realmente isso é um conceito bastante ultrapassado, porque ele surge, os museus surgem dos chamados gabinetes de curiosidades,
que eram os lugares onde os nobres, onde os intelectuais juntavam coisas, mas sem um critério muito definido, iam acumulando coisas. E sabe-se que tanto a igreja quanto a nobreza, em períodos anteriores, tinham grandes coleções de obras de arte, de pinturas, de esculturas, basicamente. Então, daí vem essa ideia que o museu é aquela coisa estática, onde as coisas estão ali para serem vistas. E tem um problema muito sério nessa questão, que é a questão de descontextualizar o objeto. O objeto fica fora do seu contexto quando ele é colocado num museu. Então, você tem, por exemplo, nós temos no Correio agora, o Museu de Arte Sacra, ele tem uma série de Menino Jesus, uma série de imagens do Menino Jesus, de vários períodos, de vários tempos. Então, isso eles estão fora do seu lugar, eles ficavam em casas ou em igrejas e agora estão todos reunidos. Nunca houve essa reunião de vários, era para ser um e ele ter todo um culto, todo um cerimonial. Então, essa questão do museu como coleção de objetos, claro que ainda se tem coleções, a maioria dos museus tem acervos, mas isso não quer dizer que ele seja um mero lugar de observação de objetos, ou um lugar onde ficam os objetos. O Museu do Louvre, por exemplo, ele expõe só 10% do que ele tem. É um acervo imenso. O que movimenta... Só 10%? Só 10% é que ele expõe. Então, o museu hoje ele se nutre de uma mobilidade muito maior. Ele não precisa mostrar tantas peças, mas ele precisa ter muito mais pesquisa sobre isso, muito mais trabalho em cima do que está sendo mostrado para fazer as relações com a vida, com o dia a dia das pessoas, no que aquilo influencia ou que aquilo pode interessar. Eu digo, os meios novos, a mídia nova, que principalmente a população mais jovem também tem acesso, ela é muito ágil. Então, se o museu ficar naquele papel muito estático, né? Ele não apresenta nenhum interesse para uma pessoa jovem. Tem que ter nem para o mais velho, diga-se de passagem, porque também os mais velhos têm acesso às mídias e eles também querem uma relação mais dinâmica. Mas o museu, quando saber um pouquinho de história, o museu, quando nasceu, era mais nesse sentido de preservação de um patrimônio histórico ou de uma realidade de determinada época. Depois houve essas grandes evoluções. Na verdade, ele surge das grandes coleções que não tinham essa intenção. Eram as coleções, seja da nobreza, seja da igreja, que eram coleções com o intuito era muito direto. Era conter uma coleção de pintura, de escultura, de um grande esteta, de uma família nobre, aquilo era passada de geração em geração. E no caso da igreja, a questão da relação com o objeto sacro, com o local. Então, a vida dos santos, as cenas bíblicas, os retratos dos papas, dos bispos, dos devotos, né, das pessoas mais nobres da região, todos eles faziam parte de uma igreja, digamos, ou de um palácio. Então, é do tempo moderno, quando nós começamos, o mundo começa a se tornar democrático, que essas coleções que eram privadas passam a ser divulgadas a público, a visitação daquilo. Aí o outro passo é que aquilo não fique mais em palácios, fique em prédios especialmente feitos para isso. E depois nós vamos ainda para os meios mais modernos que fazem aquela relação com a vida das pessoas, com o que aquilo quer dizer, com a relação entre os diversos países, as diversas tendências, os artistas. Então, o papel do museu foi sendo mudado profundamente nos últimos anos. E essa própria questão da Semana de Museus, ela é um demonstrativo disso. Existe uma instituição internacional, que é o Comitê Internacional de Museus, que é ele que determina qual é o tema anual de discussão. O Brasil já há alguns anos segue desde do século XXI, do começo do século XXI, segue essa tendência. Certo. A maioria dos grandes museus brasileiros já aderiu a essa Semana Nacional de Museus, que tem a mesma temática que é internacional. Então, essa já é uma discussão moderna. Existe uma ligação
grande entre essas várias realidades dos museus, em nível nacional e nível internacional, para chegar a uma semana do museu, depois do Dia Internacional do Museu? É importante, é muito importante que se entenda o que é, na verdade, a Semana Internacional de Museus, ou Semana a nossa Nacional desdobramento e o dia, nacional. Né? Ela é a oportunidade ou a ocasião em que os museus tentam se tornar mais visíveis, mais próximos à população. Isso nós tentamos, digamos, é o nosso dia a dia, mas esse dia em especial é dedicado a isso, a essa relação com o público, a tentar mostrar o que o museu pode oferecer, que o museu é aberto, que o museu pode ser, principalmente no caso do Museu da Universidade, que não cobra, nem nunca cobrou ingresso, né? Então, é uma oportunidade do museu se mostrar, das instituições se mostrarem patrimônio, por exemplo, todos os museus da área central de Belém estão em prédios históricos. Então, além das suas coleções, eles mostram a si mesmos, né? E mostram as suas ações educativas, o que eles podem oferecer, quais são suas coleções. Essa é a oportunidade, né, no ano é o dia mais importante para os museus, do ponto de vista de relacionamento com o público, é esse dia. E como é que está existindo essa dinâmica do relacionamento com o público? Já que se cria essa semana e essa daqui é a 11ª semana, né? No museu significa que tem uma caminhada, uma década de caminhada já. Como é que tem sido concretamente essa caminhada? Bom, eu acho que em Belém nós temos duas questões interessantes para ver nesse aspecto. Belém tem hoje em dia a que talvez seja se não é a maior, é uma das maiores redes de museus nas áreas centrais, né? Belém tem 2 museus federais, tem pelo menos, se não me engano, são 11 ou 10 museus estaduais e tem mais um museu municipal, que agora tem alguns outros desdobramentos também, memoriais, etc. Mas, além disso, nós temos uma série de espaços expositivos, que são diferentes. Galeria é diferente de museu, né? E nós temos algumas galerias, alguns espaços expositivos que não são exatamente museus. Então, essa é a realidade da estrutura física. Certo. Essa estrutura física corresponde a uma estrutura de acervos. Por exemplo, o Museu Guild é um dos museus mais antigos do país, tem uma coleção fantástica de parte de científica, realmente, é um museu científico, né? Então, é diferente dos outros, mas todos os museus têm grandes acervos, principalmente o Museu de Arte Sacra, que tem uma coleção maravilhosa. Então, isso é um fato a considerar. Certo. Nós vamos parar um pouquinho e vamos para o nosso apoio cultural e a gente retorna para continuar conversando um pouquinho sobre isso. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando com a professora Jussara Derenge sobre a realidade dos museus, particularmente no estado do Pará. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Durante essa semana se comemora a Semana Nacional dos Museus. Então nós estamos aprofundando qual é a realidade dos museus, o que ele representa para a população, como esse relacionamento entre os museus e o povo de um modo geral. Existe esse relacionamento e estamos conversando com a professora Jussara Derenge, que é uma especialista no assunto. Ela é, além de ser arquiteta, é diretora do Museu da Universidade Federal do Pará. Já que nós começamos a falar da Semana Nacional dos Museus, da 11ª, o tema desse ano é Memória e Criatividade igual à Mudança Social. A senhora queria falar um pouquinho sobre o que representa um título como esse, né? Onde se vem em evidência a memória, quer dizer, recordar, e depois a criatividade do inovar, do criar sempre coisas novas. E o mais importante é a mudança social, porque essa questão, ela envolve, eu acho o tema desse ano muito interessante nesse aspecto. Memória é o que tradicionalmente é associado ao museu, né? A memória. E, de certa forma, o museu sempre preserva algo da memória. No caso de Belém, inclusive, os prédios são já preservação de memória. A criatividade é a ação que se faz no museu. Criar, transformar, fazer, ver de outra forma. E a mudança social é o ponto mais importante, aí vai na questão da visitação. Por que nós temos visitação tão pequena? Isso.
Quer dizer, nós temos uma estrutura física moderna, a nossa estrutura física de museus começou a mudar em 94. Eu sempre enfatizo, não estou falando do Museu Gueldi. O Museu Gueldi é um dos mais antigos do país, ele é ligado a uma instituição científica, ele avança sempre de uma maneira mais contínua, mais sem sobressaltos, no meu ponto de vista. Mas os museus, de maneira geral, eles têm, desde 94, vêm sendo mudados aqui em Belém. Mas a nossa visitação, de certa forma, não acompanha. Isso se dá por várias razões. Uma delas é que a população mais carente, a qual o museu seria mais necessário, mais útil, ela não tem um acesso facilitado, porque os museus, todos os museus de Belém são na área central. Para chegar na área central, o estudante de uma escola pública, ele tem que vir de ônibus. Se ele vier com a escola, ele tem que vir num ônibus e esse ônibus tem que ter um seguro para transportar estudantes. Então não é um processo simples. Tem escolas que são próximas do Museu da Universidade Federal do Pará e que não vão, porque o professor não quer se arriscar a levar o aluno numa área que tem trânsito, que se o aluno é pequeno, tem medo de circular com a criança, realmente é um problema de segurança, né, em relação àquelas crianças que ele está levando. Então, a nossa questão é essa, vamos dizer, uma camada mais favorecida da sociedade tem acesso a esses meios, esses museus, etc., em outros lugares, em outros países até. Mas o grosso da nossa população, que é aquela para essa camada da população para a qual os museus aqui se preparam e que tem o nosso grande público-alvo esse público escolar, certo. Ele não tem uma facilidade de acesso. Sei. Então, isso é que eu digo. Ao ter facilidade de acesso, ao entrar num museu, ele tem a oportunidade de mudança social. Porque ele percebe que é um espaço aberto, um espaço democrático, um espaço que ele tem vez e voz, mas ele tem que chegar lá. Certo. Porque se ele não chegar, ele não vai ter essa consciência, ele vai achar que é um prédio... Para alguns somente, não é? Que, como o prédio é de valor histórico, que é uma coisa que não dá para entrar, que não pode entrar, ou que tem que pagar. É muito comum as pessoas, às vezes, chegarem e dizer quanto é que paga. E, na verdade, nós nunca cobramos, né? Então, isso eu acho que é o grande mérito dessa temática, que é explorar exatamente esse ponto crucial, que os museus, juntando memória e criatividade, podem sim proporcionar uma mudança social. Certo. Agora, como nós vamos chegar nela como é que tem sido esse trabalho dessa mudança social? Porque existe essa mentalidade, né? Como você dizia antes, a mentalidade que não, museu é para poucos, só aquelas pessoas que estão ligadas à área ou por uma série de motivos. Como fazer para que essa mentalidade mude? Ou o que tem sido feito, né? Não, o que tem sido feito é incentivar um setor que é relativamente novo, como eu falei, o setor de arte e educação. Também agora nós estamos nos equipando na área de museologia, nos museus que, sempre enfatizando, não é a questão do Gueldi que tem, mas os outros museus é muito difícil terem museólogo, né? Mas essa questão, eu acho que passa por essa separação que nós temos. Nós temos espaços muito bem preparados, espaços modernos, agora já nem tanto, mas temos espaços modernos, temos espaços relativamente bem equipados, temos equipes de arte e educação, uma série, e aí não nos chega o público. Porque muitas vezes as próprias instituições não têm condições de preparar exposições que sejam atrativas. Exposições que nós já tivemos uns anos atrás, não aqui em Belém, mas tivemos no país, uma era de mega exposições. Isso. E eram aquelas exposições que atraíam, assim, público, milhares que ficavam de pessoas, milhares de né? pessoas em filas esperando para entrar, para ver Rodin, para ver... Essas exposições, Rodin veio uma coisa muito pequena. Essas exposições, elas por si atraem um público. Se uma exposição dessas viesse a Belém, ela teria, sem dúvida, um público muito grande. E aí eu digo, lá no Museu da Universidade, nós tivemos uma das exposições que nós tivemos dois grandes
acúmulos de público, né? Afluência de público, foi uma que foi do Verger e a outra do Oswaldo Guild. Sem dúvida nós temos inúmeras exposições, principalmente exposições de fotografia, que atraem muito público, mas essas são, assim, digamos, as campeãs de audiência nossa, porque eram nomes já mais conhecidos, né? Então aí atrai um público. Quando o museu não tem condição de fazer isso, por falta de recursos, por falta de acervo, por dificuldade de trazer, nós temos um grande problema que é trazer obras ou exposições para Belém. O custo de seguro para trazer essas exposições é muito alto, né? Então, muitas vezes Belém não fica no circuito desses grandes empreendimentos. Não fica pelo custo que é trazer uma exposição para cá. Trazer uma exposição para cá é sempre um custo altíssimo. Então, ela acaba circulando Rio-São Paulo, Minas Gerais, Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul. Não sai... Aquele eixo. Não sai dali, Brasília, eventualmente, mas não sai daquele eixo. Porque é mais simples, o seguro é muito mais... o tempo de circulação, o próprio risco com a obra é menor, né? Então, acho que nesse aspecto aqui é importante enfatizar que nós precisamos ter um maior relacionamento com o meio empresarial. Porque o meio empresarial é que pode proporcionar que essas grandes exposições ou grandes exposições montadas aqui com acervos locais ou com acervos que possam ter algumas peças trazidas de fora, possam se viabilizar por causa do custo. O que é que falta para existir essa parceria maior público-privado, vamos dizer assim, no sentido de trazer que os empresários se sintam motivados e existe essa parceria para justamente levar a possibilidade à população de um modo geral? É uma espécie de dominó, né? Se nós temos os espaços públicos preparados, que ficam à espera da exposição. Aí nós temos o público que gostaria de exposição e não temos como viabilizar. E aí a empresa também se sente um pouco, às vezes, desmotivada, porque ela diz, tem tão pouco público, né? Então, ou a coisa começa a andar realmente e se produzir uma mudança no nosso panorama, ou nós vamos continuar com esse círculo vicioso, que não vai em frente, porque há sempre esse empecilho do público ser pouco. Que tipo de ação, segundo você, poderia ser feito para mobilizar, motivar mais essa... Eu acho que já está sendo feito. No caso, existem leis federais, estaduais e até municipais que facilitam. Os empresários já estão entendendo que trabalhar através dessas leis é benefício para eles, não é prejuízo, é um benefício porque eles se favorecem das leis, tem várias facilidades, e também há um retorno de mídia, um retorno de mídia espontânea, que é a mídia mais almejada, né? Que é exatamente por essa possibilidade de a pessoa ir a uma exposição, gostar dela, falar dela, se comunicar hoje em dia através de rede social, isso é muito comum, né? Então, eu acho que já está mudando, especialmente nesse aspecto que eu digo, já há um entendimento que se nós temos, o empresário está desejoso de empregar seus recursos em cultura, e se ele quer, claro que quer, e é justo que queira um retorno disso, ele vai ter, e que os espaços públicos que estão disponíveis, eles são espaços disponíveis em áreas centrais, em áreas privilegiadas. São espaços privilegiados, com todo equipamento, e que não... Então, há um casamento de interesses. O espaço está preparado à espera de um investidor. E o investidor vai fazer aquilo, é benefício para ele também, e vai ter... O grande beneficiário de todo o conjunto é a população. Sem dúvida. Né? É a população, e exatamente que é a população mais carente, que é ela que precisa entrar nesse circuito, é ela que precisa se integrar socialmente, é ela que precisa avançar e ter possibilidades de interpretação social, de interpretação da sua própria vida
de uma maneira diferente. E essa participação, vamos dizer, essa parceria ajuda. Nós vimos há pouco tempo a inauguração de um museu no Rio de Janeiro, onde houve toda essa mobilização, se criou todo, né? O MAR. O MAR, justamente, criou toda essa... Os meios de comunicação ajudaram, sem dúvida. Depois a população se mobilizou e houve essa união, vamos dizer, de força, né? Já tem outros exemplos também no Brasil, que é muito comum hoje em dia, quando um novo museu, não necessariamente num prédio novo, mas um museu está sendo criado, pegar a comunidade em volta para fazer os trabalhos, para trabalhar na visitação, para trabalhar às vezes na obra propriamente dita, né, nos vários serviços, e também que essa população seja a primeira beneficiada pelas exposições. Né, que isso é uma tendência a uma reversão que eu acho que é bem interessante, é bem notável, que está começando a funcionar. A tecnologia tem ajudado. Como é que a senhora vê o papel da tecnologia em relação a essa aproximação da população com os museus? Porque hoje em dia, né, com todas essas várias realidades dos museus, a gente vê que a tecnologia tem trabalhado bastante, vamos dizer. A tecnologia, ela ajuda enormemente nessa questão da atualização, né, dessa mudança de imagem. Que quando se começa, por exemplo, no museu, a gente tem a possibilidade hoje de ter o meio vídeo, né, o meio de DVD, de imagem, que é um custo mínimo, o objeto em si. Né, ele pode ser reproduzido, ele pode ser levado para o interior, ele pode ser passado numa sala de aula, ele pode ficar passando no próprio museu, ele pode ser consultado por alguém que queira ver. É muito diferente de períodos anteriores em que o transporte da obra também era uma operação de guerra praticamente para levar. As duas coisas coexistem, né? Não dá para se considerar, por exemplo, não dá para se considerar que uma pessoa possa ver uma pintura por um meio midiático e achar que teve a experiência de ver. É uma experiência completamente diferente. Ela pode ter o conhecimento, eu acho que o grande valor dessas novas mídias é atrair a curiosidade da pessoa para ela ir ver a obra. Isso é interessante, sim. Porque ela não vai ter a mesma experiência. Isso é uma coisa que tem que ser entendido por essa nova geração que acha que tudo pode ser feito pela internet. A experiência de entrar num museu, a experiência de ver uma obra, a experiência de ver os diversos ângulos, a maneira de enxergar e ter aquela relação com o intermediador, que é a pessoa da arte e educação, quer dizer, ela poder fazer uma pergunta e ter aquela relação com a obra e com o indivíduo que está mostrando a obra, isso ele não vai conseguir nunca com a internet. É uma outra experiência. É uma outra experiência, mas as redes sociais, essa questão toda, elas podem atrair a curiosidade, atrair o interesse, mostrar o que ela vai ver de outra forma naquele lugar que ela vai visitar. Ok, vamos dar mais uma pequena pausa, a gente vai para o nosso apoio cultural, dá tempo de você beber água, depois caminha um pouquinho, levanta um pouquinho, depois volta para acompanhar o terceiro bloco com a professora Jussara Aderente. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre os museus, a realidade dos museus, de modo geral, mas particularmente aqui os museus do Pará. E nós estamos conversando com a professora Jussara Aderente, né, que é da Universidade Federal do Pará, diretora do Museu da Universidade Federal do Pará. Fala em universidade, a museologia, né, o curso de museologia, qual a importância do curso hoje na realidade brasileira e aqui na região norte? Olha, esse curso de museologia que a universidade implantou é um avanço enorme, um pouco, digamos, estamos perseguindo quando já deveria ter sido anterior, né? Mas é um avanço muito grande, vai ser uma qualificação de mão de obra muito interessante para os museus. Sim. Como eu já falei, os museus aqui, a nossa rede de museus federal é pequena, mas muito equipada, que é o Museu Guild e o Museu da Universidade, propriamente dito. Tem uma rede grande do Museu do Estado, mas são muito poucos museólogos. E, inclusive, algumas pessoas ainda são as pessoas que tinham uma formação ou trabalhavam em
museus, mas não eram, não tinham uma formação específica. Essa iniciativa da universidade de estabelecer, e agora já estão saindo os primeiros formandos, vai melhorar muito, vai qualificar muito a mão de obra em museus. Isso é muito importante. Porque nem sempre as pessoas que recebem estão preparadas para receber aquele grupo, né? E também a própria estrutura dos museus, né? Eu não sou museóloga, eu sou arquiteta, tenho 11 anos já na direção do museu da universidade, mas um museólogo tem um preparo específico para as funções dentro de museus, na parte de restauração, de exposições, de conservação das coleções, a própria formação das coleções de museus, né? O Museu da Universidade, por exemplo, ele foi se especializando em arte nos últimos anos, porque ele era um museu com um leque muito amplo de atividades. E agora é que ele está realmente se conformando mais como um museu de arte contemporânea. Se você tivesse que falar um pouquinho, citar um pouquinho quem está nos acompanhando também, para despertar esse interesse, já que nós falávamos da mudança social né, durante essa semana, e não somente durante a semana, mas o futuro, né? Que museus você destacaria aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade de Belém, que colocasse em evidência também por que as pessoas devem visitá-lo, por que as pessoas devem... Eu acho que isso entra entra primeiro no paraense, né? O que o paraense, o que o belenense pode encontrar nos museus. Mas ele também tem um papel muito grande no ponto de vista turístico. Sei. Porque os museus hoje atraem uma população de visitantes, de pessoas que são atraídas pelo local pela qualidade de equipamentos culturais que elas apresentam. Certo. Então, nós, como eu falei, e eu sempre enfatizo, o Museu Guild tem um papel essencial, né, na formação de Belém, na memória do paraense. Eu sempre brinco que quando a gente diz museu, o paraense imediatamente pensa Guild. Emílio Guild, museu é o Guild. Quando a gente quer se referir a outro museu, tem que dizer o nome completo, porque museu para paraense significa Museu Emílio Guild. E muito relacionado, na verdade, com a área externa, com a área do parque, né? Parque Zoobotânico. Então, o Museu Guild, sem dúvida, tem um papel ímpar, né? Mas depois, na época o Museu da Universidade tem 25 anos de existência, alguns museus do governo do estado têm uma existência também bastante longa, mas a equiparação, assim, a modificação que equipara os vários museus data da década de 90, da metade da década de 90. Então, sem dúvida, um destaque é o Museu de Arte Sacra, que é um museu que atrai muita visitação, atrai muito interesse fora do estado, inclusive, é muito conhecido, o Museu de Arte Sacra. O próprio local onde ele fica, né, que é a Igreja de Santo Alexandre, que é um prédio histórico belíssimo também. O Museu do Encontro, que é o Museu do Forte, pela localização e pela posição. Depois, eu diria que o MAB tem seu papel também, que é um museu municipal, num prédio do século XIX, muito significativo também da história da cidade, com uma coleção muito interessante. E o Museu da Universidade, porque é um museu ligado a uma instituição, é o único dos museus que é ligado a uma instituição cultural também, uma instituição de educação, que é a Universidade Federal do Pará. Ele tem uma longa história, né, a universidade tem uma longa história no sentido da sua relação com as artes. A universidade, no período da ditadura, foi uma das únicas instituições que acolheu exposições proibidas no resto do país, artistas que não se apresentavam. Então, a universidade tem um papel de ponta na relação com as artes e é papel do museu continuar isso. Então, nós temos uma atualização hoje em dia com auxílio, inclusive, de curadores como Orlando Maneschi, que tem destinado coleções e prêmios, Orlando Maneschi, o Alexandre a Cássio Sobral, que destinou obras, o Armando Sobral, o Armando Queiroz, o Alexandre Siqueira, são artistas que às vezes são parte da universidade ou não sendo, mas destinam grandes coleções
e obras para o museu, para que o museu se mantenha atualizado e se mantenha nesse papel dele de reflexão, de discussão, que esse é o grande papel do museu hoje. Ele é estimular a discussão, estimular o questionamento, por que isso, como se faz, e questionar as novas formas que não são as mesmas. A obra vai se acabar em 5 anos, e aí qual é o sentido de fazer uma obra que vai se acabar? E essa obra não é bonita, o que significa beleza para a obra de arte no contexto de hoje? Qual é a importância de ser bonito ou não ser bonito? Afinal, qual é o conceito? O conceito de beleza. De beleza, né? Em que isso influencia a comunicação, a empatia, a forma de entendimento da obra. Então, eu diria que nós temos um grande leque de experiências em museus, uma grande facilidade. Belém talvez seja uma cidade privilegiada em relação a... Com certeza é. Sim. Com certeza é, até pelos prédios que ela teve, que tem hoje, que são prédios que em si, como eu disse, os prédios em si, o Museu da Universidade, em si ele é um objeto museal. Ele é um prédio que é extremamente representativo do período da borracha, é um dos únicos prédios do período da borracha onde os ambientes são reconhecíveis, ele não foi totalmente transformado como outros locais, e a pessoa pode ter uma leitura do período da borracha ali, isso convivendo com o que existe de mais novo, de mais atual, de arte produzida no Pará e no país. Em relação ao potencial, você falou, professora, desse potencial turístico que tem, mas para ele se tornar eficaz precisa investimento. Existe por parte das autoridades constituídas, vamos dizer, também essa sensibilidade de desenvolver esse potencial em nível estadual, em nível federal, em nível municipal? Eu acho que ainda há um entendimento muito aquém do que mereceria o assunto. Porque esse entendimento que o turismo pode ser estimulado por essa nossa estrutura museológica, eu acho que ainda não chegou a ter uma percepção política disso. Porque, nós podemos dizer que Manaus soube explorar muito bem a sua relação com a floresta, é selva, a Europa tem muito essa relação, a selva é Amazonas, é Manaus, é a relação dos rios, é natureza. Soube desenvolveu-se muito bem. Então, São Luís, que é do outro lado, é a questão da azulejaria, da questão daquele centro histórico preservado, etc. E nós poderíamos muito bem explorar essa possibilidade da pessoa tendo toda a relação com natureza, toda a relação com a Amazônia, ela ainda ter uma visualização da arte moderna, da arte contemporânea desta região, em espaços museológicos preparados, modernos, perfeitamente aptos a receber turismo de alta escala. Podia aproveitar também, agora nós estamos perto dos 400 anos da cidade, era uma mobilização talvez necessária para se criar usar as novas terminologias, esse link com a nossa possibilidade de exploração museológica, que vai desde áreas históricas, como o Museu Histórico, a coleção do Museu Guild, a coleção do Forte do Castelo, né? Depois vem a parte de gemas, que é o Polo Joalheiro, aquela parte de exploração de recursos naturais, e depois vemos mais, aí vamos entrando na arte na região, que, como eu digo, o Museu de Arte Sacra, ele tem aquela possibilidade fantástica que é mostrar um prédio que tem pinturas e estatuária do século XVIII e toda a parte de coleção das imagens sacras. E do lado dele tem 11 janelas, que é uma coleção fantástica de arte contemporânea. Aí tem lá, quer ver a parte da borracha, que foi o período áureo do nosso envolvimento no século XIX, começo do XX,
e tem o Museu da Universidade com seus espaços todos e a arte contemporânea. Então essa relação entre o passado e o presente, ela deveria, no meu ponto de vista, ser muito mais explorada pelos pacotes turísticos, etc. E isso realmente não se vê. Precisa incrementar, né? Aproveitar, é um convite que a gente faz, né, também às autoridades, agora essa preparação dos 400 anos, quem sabe mobilizar, pegar essa safra nova de museólogos também, que você falava antes, quer dizer, trabalhar um pouquinho toda essa, para que a população também conheça mais essas realidades. Usufrua melhor. Usufrua melhor dessa... você falou do Museu de Arte Sacra, a gente vê que os museus de caráter religioso, né, pensando no Museu do Vaticano, são muito conhecidos e muito visitados no mundo. A gente pode aproveitar o potencial desse Museu de Arte Sacra que nós temos aqui também, né, professor? Exatamente. Isso aí, eu acho que essa potencialidade, eu acho que ainda está muito germinando, mas vamos torcer, né? Vamos torcer para, se tivesse depois a gente vê os museus temáticos, os museus itinerantes, quer dizer, todas essas realidades que a gente tem visto, para que o museu se torne uma coisa dinâmica, como dizia aqui, na criatividade, que nasça sempre, né, de uma forma nova. Para depois, outra coisa que a senhora falava, que eu acho que é interessante, aproximar da população, não uma coisa estática, parada no tempo, mas uma coisa que traga a população a se interessar, a se mobilizar, não é verdade? Eu acho que aí entra, por exemplo, só para falar na nossa programação no dia 18, que é o Dia dos Museus, o Museu da Universidade vai estar aberto um horário um pouco maior do que costuma ficar nos sábados, porque o nosso horário de sábado é de 10 às 2, sábados e domingos é de 10 às 2, nós vamos ficar abertos um período maior. Nós vamos ter música na biblioteca, que também não abre aos sábados, vai ficar aberta, uma peça de teatro, nós vamos ter vídeos de arte contemporânea passando o tempo inteiro, e vamos ter uma exposição de fotografia sobre a memória e o museu, e as duas exposições que já estão nos 2 andares do museu, que são exposições fotográficas também, e que, vamos dizer, é um resumo do que nós podemos oferecer, biblioteca, acervo, exposições temporárias, toda a nossa forma de apresentar, apresentamos no dia 18, para ver se o público nos conhece melhor. Então a oportunidade, essa semana também desperta a curiosidade do público para conhecer melhor. Um convite, eu deixo uma palavra final que a senhora queira dirigir para o nosso telespectador em relação à importância do museu ou alguma consideração final que acha que seja interessante. As oficinas e as palestras programadas para essa semana, eu devo dizer que já estão com o público esgotado, mas sempre se pode esperar alguma desistência ainda para poder tentar. São fotografia, moda e memória do museu, realmente. E no Dia dos Museus, nós estamos fazendo essa programação maior. Acho que o museu, de qualquer maneira, em qualquer momento do ano, merece ser visitado. É um museu que pode dizer muito a quem é paraense, a quem é de Belém do Pará, mas também aos visitantes de fora, porque ele mostra uma realidade do século XIX, início do XX, do qual o paraense muito se orgulha, né? E mostra uma outra que ele deve se orgulhar muito, que é a atual situação da arte no Pará, e a atual posição do Museu da Universidade, da própria universidade, em relação à cultura e às artes. Então, acho que isso nós estamos diariamente lá, esperando o público para poder mostrar o que nós estamos nos preparando a oferecer. Mais uma vez, professora, muito obrigado pela tua presença, participação aqui. Eu que agradeço. No nosso programa, foi uma alegria, né? E você que nos acompanhou, espero que tenha despertado um pouquinho mais a vontade e o interesse de conhecer os nossos museus aqui de Belém. Aproveitar dessa Semana Nacional pode ser uma possibilidade de você visitar um desses museus que nós falamos no programa. Obrigado pela audiência, pela preferência que você tem pelo diálogo aberto, pela programação da TV Nazaré, e até o nosso próximo programa. Até lá!